para gravar na cloud. Só espero que dê direitinho isso. É, vamos lá. Vou botar mais uma pilha lá na galera. Então, galera, vamos lá. Vamos aproveitar que já atrasou o tempo aqui. Fala, Fernando, beleza? Boa noite. Tran- Boa noite a Boa todos. noite, tranquilo. Vou colocar Boa aqui noite. na tela. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente está na tela certa aqui, né? Está a tela do Zoom, quer dizer, está certo, mas está errado. Aqui está na tela do Scrum Master diferenciado, certo? Ah, agora foi. É. Agora foi direitinho. Bom, bora lá, pessoal. Quem já me conhece aqui sabe quem eu sou. Quem é novo aqui vai conhecer um pouquinho do projeto que eu estou fazendo. Na verdade, eu gosto de dizer que são encontros onde a gente conversa sobre o Scrum Master e o que acontece no dia a dia do trabalho. Hoje eu estou um pouco lento, porque depois eu vou contando aos poucos para vocês, porque realmente hoje foi uma guerra muito louca com o cliente. Que é assim, né? A gente acha que vai ser tranquilo, mas o nosso maior objetivo, né, que eu vejo assim, é da gente colocar o projeto nos trilhos, a gente tem que levantar risco, criar bloco, e aí quando a gente vê, a pessoa acha que a gente está punindo ela. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, se você chegar e tiver com bloco. Já estou começando a aula sem me apresentar, mas tudo bem, vamos lá então. Vou, vou aos pouquinhos aqui. Então, para quem não me conhece, sou Luiz Ribeiro, Scrum Master Sênior. Eu vou dar uma passadinha rápida nesse slide, porque o Antônio já deve ter ouvido umas 7 vezes, Mirella também, José Naldo também. Eu tenho PSM1, CSM, CSPO, o PAC de Agile Coach. E minha vida na internet começou em 97. Então, em 97, eu entrei como estagiário do Jornal do Brasil, JB Online, que na época era o primeiro. Na época não, né? Até hoje é o primeiro jornal online na internet. E de lá não saí mais na internet. Trabalhei como programador lá. Depois teve uma fase. O bombeiro é essa fase daqui. Tipo assim, eu peguei pedaços da minha vida profissional para mostrar o porquê, no final das contas, eu sou um webmaster. E ó, que doido, Scrum Master. O webmaster eu era no JB Online. Então, assim, o bombeiro que eu falo é aquele cara que tem que apagar fogo. Então, a gente sabe que o Scrum Master é um cara que apaga fogo, é o cara que está sempre na linha de frente, está sempre tomando bordoada e está sempre fazendo com que o time seja blindado para ele conseguir desenvolver tranquilamente. Depois disso, eu fui trabalhar com marketing e fui sempre aquele cara sozinho na empresa. Eu era o único HTML, o único programador, o único designer, o único analista de marketing, então eu sempre trabalhei sozinho. Então isso para mim era uma coisa normal. Trabalhar em equipe comigo, assim, não era o meu forte, não que eu não conseguisse trabalhar em equipe, mas eu preferia que chegasse e falasse assim, ó, toma essa bomba aí e se vira. Aí eu sentava lá no meu cantinho, me virava e acabou. E aí, quando eu saí da Módulo, eu fui para o empreendedorismo em 2016 e comecei a ver que todo mundo, de todos os grupos, me colocava como líder. Então, para eu ser o líder do grupo, e eu, assim, é o que eu sempre falo, eu odiava, eu não gostava de ser líder. Então, assim, foi uma coisa que acabou que eu aprendi a gostar de ser. Então, eu fui vendo, fui trabalhando com as pessoas, que a gente, quando é líder, Scrum Master, a gente trabalha muito com pessoas, com comportamental, com técnico também, mas a gente tem que ter muito comportamental. E eu comecei
a gostar da liderança, mas mais aquela liderança para transformar o time. Entendeu? Não aquela liderança assim, de ser chefe, eu mando, eu não sei o quê. Comigo, até hoje, eu não sei se eu falei, eu sou da Capgemini, Scrum Master Center da Capgemini. Então, assim, todas as equipes que eu tenho lá, para mim é assim, todo mundo decide. A gente decide, a gente conversa, todo mundo pode sugerir. Eu posso sugerir, a pessoa fala assim, não, mas tem um meio melhor para fazer. Então, é sempre tudo aberto. E assim, quando você tem uma equipe tranquila, que normalmente as equipes lá são tranquilas, é muito legal de trabalhar, porque você, pô, conhece as pessoas, você ajuda muitas pessoas, só que às vezes o pior não é do seu time, o pior é do cliente. Então toda aquela horizontalidade do Scrum vai por água abaixo, entendeu? O que é a liderança de todo mundo tá lá, ninguém mandar em ninguém. Você tem uma pessoa que não manda em ninguém, mas que ela é seu cliente. Então, querendo ou não, ela está em cima. Então, o TL também, o Tech Lead, que é o líder técnico, ele também pode estar nessa função. Então, normalmente acontece comigo isso. E é o que mais dá trabalho, né? Dependendo do perfil comportamental desses dois profissionais. Então, meu objetivo aqui é ajudar os Scrum Masters que estão iniciando no mercado de trabalho a terem mais confiança na entrevista e mais confiança quando liderar a squad, desde o primeiro dia, que é esse até a aula um que eu fiz no início, e que eu não gravei a aula um e aí eu estou fazendo de novo, só que com algumas outras ideias, né? Porque cada dia que passa é uma coisa que você aprende, é uma história nova, é uma guerra nova, então você aprende muito com esse papel de Scrum Master. Então a ideia é trazer confiança na entrevista e na liderança da squad. E meu propósito é preparar melhores Scrum Masters em início de carreira para o mercado. Cara, sem muita coisa na cabeça, assim, eu quero ser, eu quero fazer. Não, eu quero com que eu passar o meu conhecimento para as pessoas, também receber o conhecimento de vocês e a gente e fazer com que assim que vocês cheguem depois e falem, que legal isso que você falou, pô, gostei pra caramba. Eu gostei dessa parte aqui, eu vou levar lá para mim. Pô, isso daí para mim é o objetivo conquistado. E o meu compromisso, que é ensinar em um mês, antes era em um mês porque eu estava fazendo 4 aulas apenas. Só que é ensinar durante esses nossos encontros, em um ambiente seguro, que é esse daqui nosso, o que eu aprendi em 4 anos em meio a projetos estressantes. Para que vocês se sintam mais confiantes nas entrevistas e na liderança da squad. Por que eu falo isso? Porque quando eu entrei como Scrum Master, eu comecei como Scrum Master, você sofre pra caramba, né? Porque você tem que aprender na bordoada. Você até consegue, assim, lá na CAP, todo mundo é amigo dos Scrum Masters. Então, se você pega um SM, pede uma ajuda para ele, te dá na hora. É bem cultural lá da CAP. Nesse ponto é super legal trabalhar lá, eu gosto muito. E aí eu comecei a ver assim, por que não falar da minha experiência para que as pessoas deem um salto, não cheguem cruas, não é nem crua, na verdade, né? Não chegue sem experiência. E que consiga, mesmo assim, mesmo nunca tendo uma experiência de Scrum Master, que a primeira experiência sempre é mais difícil de você entrar, né? Você tem que fazer entrevista de uma coisa que você nunca teve na prática. Então, eu passei por isso, entrei lá na Capgemini e aí a minha ideia foi fazer isso, foi encurtar o tamanho de vocês para chegar nesse ponto, né, de já chegar liderando e de ter mais confiança na entrevista. E aí eu fiz esse movimento, que é uma tribo, que eu chamo de tribo, do Scrum Master diferenciado. Então, é aquele Scrum Master que não é só o que está escrito no Scrum Guide, não é só o Scrum Master básico. É o cara que vai fazer o marketing da equipe quando tiver que fazer, porque você tem que falar sobre as pessoas que estão trabalhando com você, e isso daí, obviamente, no final, acaba trazendo para você também elogios do tipo, pô, tua squad está rodando bem,
Só que aí é aquela coisa, né? Você vai no dia a dia entendendo o que que é melhor, sendo que de uma semana para outra o bicho pode mudar, que nem aconteceu comigo e daqui a pouco eu vou contar também isso. E aí é o que eu falo, o Scrum Master, ele tem que motivar e ele tem que motivar quando não está motivado também. Então, assim, eu já passei por situações que deu uma paulada lá no projeto que todo mundo estava para baixo. Eu falei, porra, eu tenho que estar de pé, porque senão acabou, né? Se eu não motivar o pessoal, acabou. Então, assim, fazer o marketing da Squad, que eu falei, ensina Scrum, isso é muito legal. Essa é a parte que eu mais gosto, mas também nem sempre é bem aceita, porque as pessoas acham que você está mandando, mudando maneira dela trabalhar, etc. Então, tem que ser tudo sempre pesado. Cria roadmaps, cria processo, domina as ferramentas. Eu falo assim, o domina, eu até acho que assim, você nunca domina a ferramenta completamente. Eu já trabalho com Gira há 300 mil anos e cada dia que aparece tem uma coisa nova para aprender. Então, assim, existe o domínio que eu falo você consegue pegar o Gira e fazer o que tem que fazer, entendeu? Não você criar um dashboard mirabolante, etc. Planeja e sugere reuniões, blinda a equipe, mentora o Scrum Team, domina métricas, é um líder servidor. E o que eu falo assim que é o mais doido de tudo tem que saber flexibilizar a adaptação do Scrum para um framework do cliente e ainda tomar uns tapas. Porque às vezes o cliente ele veio do cascata, aí veio do cascata e o ágil para ele é tipo assim, cara, tu tá fazendo errado. E olha, agora tem um Scrum Master que vai te ensinar a fazer certo. Tem pessoas que têm a humildade de chegar e falar, ok, vou aprender. E tem outras que se sentem desafiadas. E aí que é o problema. Então, assim, tem que sempre tá pensando que o ser humano é ser humano. Comportamentalmente, de um dia para a noite, vira no giraia, e aí é um problema que você tem. E eu falo que adapta agilidade, porque assim, essa é a definição do time Scrum, do Scrum Org, né? O time é pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma sprint, normalmente com 10 pessoas ou menos. Eu já tive squad que foi exatamente assim, foi maravilhoso. Eu tive uma que eram 19 desenvolvedores e um QA, sem PO. É, eu já tive uma que era vamos supor, a atual que eu tô, são 5 desenvolvedores, um QA, só que a gente trabalha com várias outras partes do cliente e com outras empresas. Então, eu estou gerenciando outras empresas, e aí vocês veem que aí começa também outro conflito que tem que ir botando o pé aqui, o pé ali, porque senão tá achando que está querendo te derrubar, né? Só que quando a pessoa entende que o objetivo final não é uma empresa se dar bem ou outra se dar bem, e sim o negócio ser feito, o produto ser feito, aí já começa o pessoal a alinhar essas expectativas. Só que nem sempre é assim, com certeza. Então a ideia é essa, falar sobre como liderar desde o primeiro dia, falar sobre ações, dinâmicas, workshop, mas não fugindo bem do conceito, sabe? Não tem conceito. A questão é que eu fiz desde que eu entrei na Capgemini, o que eu aprendi lá, e como são normalmente os meus primeiros dias de projeto. Então, para quem não tem experiência, isso pode ajudar tanto para chegar no primeiro dia e já saber o que fazer, já tomar a frente e já mostrar a liderança, quanto numa entrevista de emprego, que pode chegar e perguntar, e aí, o que você faria no primeiro dia, sem ter experiência? Entendeu? Então, isso já é para chegar com uma bagagem, com muita informação, para conseguir tanto ter confiança na entrevista, quanto confiança quando você entra para liderar um projeto. Então, eu vou agora tirar aqui dessa tela e vou colocar aqui. Aqui tem um mapa mental gigantesco que eu estou criando, que eu crio as aulas aqui e vou falando.
E ele não era para estar aberto aqui, para não ter spoiler. Então, vamos lá. A ideia é essa. Como liderar seu squad desde o primeiro dia de trabalho, mesmo sem experiência? Então, a primeira coisa é assim, existe quando você chega numa squad e o escopo está pronto. Tem a outra visão, que é você chegar numa squad e o escopo não está pronto. Normalmente, assim, na minha vida como Scrum Master, nenhum estava pronto. Então, assim, e não era assim, tinha um pouquinho, não tinha nada, era um monte de gente numa sala, todo mundo falando sobre um monte de coisa, cada um puxando para o seu lado e cada um falando coisa desconexa, e aí é uma coisa que acontece que depois eu vou falar que é tipo, você ser o maestro daquela zona toda. Então, às vezes o cliente, às vezes não, a maioria das vezes o cliente está perdido, você tem uma equipe para passar o trabalho e não sai do refinamento. O PO do cliente não faz o refinamento da forma que tem que ser e isso atrasa você com o seu time. Então, assim, é um emaranhado de coisa. Mas eu vou para o que a gente se propôs aqui. Então, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu entro em qualquer projeto, qualquer empresa, é conversar com o meu líder. Então, meu líder hoje em dia é o gerente, o meu gerente, então eu vou conversar com ele para quê? Para entender o projeto, porque ele tem a ideia dele do projeto, ele tem um contrato, tem tudo lá bonitinho, tudo arrumado. E aí, sempre que qualquer coisa que eu falar aqui, vocês fiquem pensando, pô, isso daqui pode cair numa entrevista, entendeu? Do tipo, com quem você. Não é mais assim, chutando bem bizarro. Com quem você entraria em contato no primeiro momento na Square? Aí eu falei, eu vou entrar em contato com o líder, primeiro para entender o projeto, dar a visão dele, alinhar as expectativas, de saber o que é prioridade, o que não é. Então, no caso, na última squad que eu trabalhei, eu tinha 3 componentes que a equipe tinha que fazer para aplicativo. E a gente tinha que entender, em relação ao negócio, qual seria o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, isso daí é uma coisa que já é bom ficar ligado. Porém, muda, uma facilidade imensa. E depois as deadlines, para quando tem que ser entregue. Porque, às vezes, o cliente fala que é para entregar, vamos supor, o meu gerente ele chega para mim e fala assim, Luiz, daqui a 3 meses você tem que entregar. Aí vem o cliente e fala, não, são 2. São 2 que o diretor lá pediu para ser. Então, beleza. Então, assim, tem que saber da sua empresa, de onde você está trabalhando, do seu líder, o que é a priorização, como que ele vê o projeto, na verdade, né? A priorização, os deadlines, entender o projeto, o que tem que ser feito em cada um dos componentes, no caso, e até qual stakeholder posso ter contato. Porque, assim, no meu caso, o meu gerente ele fala, olha, você pode ir até o PO e o VSO, que aí já é do Safe, não é do Scrum, mas é do Value Stream Office, não. É o de negócio. Ele é o VS de negócios e a PO é a pessoa de negócio que trabalha com ele. A PO está na nossa equipe e ele está lá ajudando ela com informações de negócio. Eu posso chegar até ele, mas no VSM eu não posso. O VSM, quem pode é meu líder. Por quê? Porque se acontecer algum problema com essa parte daqui do cliente, eu sei que assim, eu vou tentar resolver aqui. Se baterem um pé, se eu não conseguir resolver, eu volto no meu gerente e falo, olha, aconteceu isso, e vou passar para você que você escala. Aí o que acontece? Ele escala para o cara que está acima dos dois e pumba, vai de cima para baixo. Entendeu? É uma coisa que assim é muito importante, que eu até boto isso aqui, é sugerir, insistir, escalar e documentar. Que é no caso, eu já tive uma squad que o tech leader ele não sabia Scrum, não sabia mesmo. A história dele era a agenda dele para falar com alguém. Ele marcava agenda no board do Gira. E aí eu fui lá e sugeri, falei, olha,
Segundo Scrum, aí dá maior tranquilidade. Segundo Scrum, cara, você tem que ter, para você ter uma história, você tem que ter desenvolvimento, tem que ter teste, tem que homologar e tem que enviar para produção. Esse é o caminho direto. Ok. Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Beleza. No outro dia, aí já é um insistir. Olha, isso daqui que você está fazendo não está sendo feito da forma correta com o ágil, com o Scrum. Aí, bateu no pé, a gente escala para o líder e documenta sempre. Então, assim, o contato com o líder tem que ser muito, muito, muito legal, sabe? E, assim, sempre que eu cheguei, sempre que qualquer squad que eu trabalhei na CAP, isso daqui é tipo assim, é feijão com arroz. A pessoa chega e fala assim, olha, o líder chega e fala, olha, você sugere, insiste, cara, mas não entra em embate. Se você sentir que vai entrar em embate com o cliente, manda para mim que eu resolvo lá por cima, entendeu? E isso daqui dá uma tranquilidade de você trabalhar, porque você vai colocar risco, vai colocar bloco, e nesse caso, até o tech lead, ele achava que eu estava punindo porque eu bloqueei alguma coisa ou botei algum risco. E aí eu tive que explicar para ele, com a maior calma do mundo, olha, estou colocando um risco que é uma coisa que, pô, a equipe tem que ficar alerta. Mas se é um risco de tecnologia, cara, vai ter que ter um responsável, o responsável é o tech lead. Então, beleza. E isso daí depois, se não der, aí escala e vida que segue. Porque a ideia é você proteger os seus, né? Proteger teu time, teu coordenador te proteger, o gerente proteger ao máximo o coordenador e até lá em cima. E também tem o seguinte, o perfil dos stakeholders. Isso daí também é clássico, né? Qualquer trabalho que você vai, querendo ou não, você vai trabalhar com as pessoas e você vai acabar vendo assim, pô, aquela pessoa se comporta desse jeito, essa desse outro jeito e tal. Eu já tive uma squad que PO e TL do cliente e as duas chegaram para mim no primeiro ou segundo dia de trabalho e falaram assim: olha, não sei ágil, não sei Scrum, não sei nada. Eu falei: fica tranquilo que eu vou explicar para vocês, a gente vai caminhando, eu vou ajudando, a gente faz junto, etc. Vocês perguntam quanto vocês quiserem. Cara, uma se aproveitou no bom sentido, né? Ela aproveitou, na verdade. Ela aproveitou que eu estava lá, porra, aberto para ensinar e está aprendendo para caramba. A outra que não, o que que acontece? Começa a dar briga, porque começa a dar embate. Então, você ensinar, quando você acha que você está ensinando, que está ajudando a pessoa, uma está achando maravilhoso, está aproveitando, e a outra está achando que você está entrando em conflito com ela. Então, assim, sempre é ser humano, não tem jeito. Ser humano é ser humano. A gente nunca sabe o que que vai dar. E quando a gente conhece a nossa equipe, a gente normalmente não conhece ninguém. Então, tem que sair do zero mesmo. Aí, depois que eu faço a reunião com o líder, que aí eu entendo a visão da empresa, no caso, sobre o projeto, a priorização, deadline e tudo, eu vou conversar com o TLPO. Eu já botei TLPO aqui, porque todos que eu trabalhei eram do cliente. Então, para mim, já fica meio que normal, mas nem sempre é. Às vezes você tem o PO e TL que são da tua empresa. Aí é a mesma coisa, eu vou pegar essas duas pessoas, esses dois papéis, e vou colocar lá, pô, qual é o entendimento do projeto de vocês? O que que é o projeto? Ah, isso. Beleza. Tem documentação do projeto? Isso é outra coisa que dá para ganhar muito ponto. Do tipo, chegar para o cliente e falar assim, cara, tu tem a documentação do projeto para passar para meus devs? Tem todos os documentos e tal? Normalmente, normalmente eu estou falando no meu caso, normalmente não tem, mas a gente vai lá e procura e busca ver se tem alguma coisa. Depois a mesma coisa aqui, alinhamento de expectativa, priorização e deadlines. Aí você começa a ver que às vezes essa daqui não bate com essa do seu gerente. Na verdade, da empresa, no caso. Porque aqui muda muito, é muito volátil. Então, assim, desde que eu entrei nos projetos, assim, você chega no primeiro dia, você fala, putz, é isso aí que eu tenho que fazer.
Aí daqui a 2 semanas é isso, porém muda isso daqui. Ah, beleza. Cara, aí vai misturando tudo, você começa a ver, se você pensar no primeiro dia de projeto, o projeto tem a ver, porque é o conceito de você fazer o que você vai ter que fazer, né, de criar, porém já deu uma volta ao mundo, entendeu? Então, assim, eu sempre vou e alinho expectativa com TLPO, já começa a analisar o perfil para já entender, porque TLPO sempre trabalha muito com SM, o SM guia os dois. O problema é que foi o que eu falei, né? Que a gente, às vezes, a pessoa não aproveita e vai lá e aprende. A outra vai e fica criando picuinha. Então, assim, a gente vai lá, analisa o perfil dessas pessoas. Também analisa o perfil de todo mundo, na verdade, né? Do seu líder, do teu coordenador, do cliente, principalmente, da tua equipe depois. E entendimento, saber se essa TL, esse PO, se eles têm um entendimento do Scrum e do Safe, caso eles estejam usando o Agile escalado. Então, assim, eu já peguei vários POs que não sabiam o que era PO, mas estava lá com PO. Então, assim, não é uma coisa difícil de acontecer, a não ser que seja da sua empresa. Com certeza, se o PO fosse da CAP, para mim, eu acho não, tenho certeza que seria muito mais tranquilo. Depois de falar com o líder e com o TLPO, são os dois lados, eu vou lá conhecer meu time. Então, normalmente o que eu faço? E isso daqui, gente, isso daqui já tem trabalho para semanas, tá? É coisa para caramba, porque até assim, eu vou fazendo um relatório, né? Nem questão de relatório de números, mas eu vou fazendo um documento para me entender, tipo um resumo do que eu vou vendo, do que está acontecendo, de quais são as expectativas de cada lado, etc. Aí tem a reunião 1 a 1, que é legal você fazer de tempos em tempos. Já passei por. Tipo assim, quando você conhece a primeira vez, é sempre tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, tal. Passam uns 2 meses de projeto, aí você começa, putz, você começa a ver que, cara, por mais que eles estejam desenvolvendo bem, eles estão chateados, estão cansados, estão estressados, estão baixo astral, entendeu? Aquela pessoa que falava muito na reunião, de repente, simplesmente calou a boca. Então, assim, é muito bom fazer a reunião 1 a 1 para você conhecer seu time. E não precisa ser assim, expert em comportamental, né? No comportamento do ser humano. Eu acho que a gente vai utilizando, vai vendo, né? Conhecendo a pessoa, não tirando decisões, ideias precipitadas no caso, mas ao longo do tempo vai conhecendo. Então, você vê uma pessoa que é tímida, rapidinho você sabe, é aquela que não fala nada na reunião, é aquela que fica no canto dela trabalhando, tem a pessoa que já fala mais, tem o perfil também do cara de desenvolvimento, da menina de desenvolvimento, do QA, da QA. Então, assim, é sempre um bate-papo para entender realmente quem é quem na sua equipe. E aí eu faço algumas perguntas. Eu quero saber o tempo na empresa, porque, assim, lá na CAP, sem querer puxar saco, mas é que eu gosto muito de lá, parece que o RH ele contrata as pessoas que têm exatamente a cultura da CAP. Porque é sempre aquele pessoal aberto, todo mundo se ajuda, todo mundo, sabe? E não é uma coisa que é normal no mercado. Às vezes você vê uma guerra total. Mas lá realmente é muito bom de trabalhar. Então, eu vejo tempo na empresa. Se a pessoa já está com 5 anos na empresa, ela sabe como é que funciona o cliente. Então, já é uma coisa que eu já posso até conversar com ela. Ah, o papel na squad, saber, por incrível que pareça, às vezes a pessoa não sabe direito qual é o papel dela na squad. Então, tem também workshops e dinâmicas para fazer para as pessoas explicarem para os outros o que a pessoa faz, né? Aí, conhecimento do projeto. Se a pessoa conhece do projeto, então vai no Dev, vai na QA, vai no TL, vai em todo mundo para saber se conhece o projeto, se está entendendo realmente o que está acontecendo aqui em cima, né? As mesmas coisas de, você sabe qual é a prioridade, o que a gente tem que fazer primeiro e tal.
é interessante porque, assim, toda squad que eu tô, eu falo, cara, inclusive eu falo assim, cara, a gente tem que saber tudo do negócio, entendeu? Não é aquele tudo aprofundado, mas tem que saber o que que você está fazendo, para quem que você está fazendo, quais são as áreas envolvidas, entendeu? Para quem que a gente responde aqui na CAP lá. Então, assim, não é só uma questão de, vou receber a tarefa de desenvolvedor e vou desenvolver. E a mesma coisa com o QA, entendeu? Até porque quando entra essa questão de ser uma empresa muito grande, o cliente, você tem que lidar com várias áreas. Então, você tem que, o desenvolvedor tem que falar com o cara de dev, o cara do banco de dados, o cara de não sei aonde, de Dynatrace da vida. E, assim, tem que entender, tem que ter o conhecimento do projeto, tem que saber, assim, se virar para conversar com as pessoas, né? Senioridade também, é sempre bom saber, é relativo, mas às vezes acerta bem, né? Se a gente for pensar. Entendimento de Scrum, Safe, se eles sabem o que que é Scrum e o que que é Safe. No caso aqui, porque o cliente é grande, entendeu? Aí eles usam Safe. Mas se for só Scrum, eu perguntaria qual é o entendimento, tentaria ver o nível de maturidade dele, dessa pessoa, e depois ver o nível de maturidade também da empresa. Da empresa não, da equipe inteira. Conhecimento de ferramentas, se ele sabe usar o Gira, aí questão do dev, é difícil de não saber, mas o dev vai saber usar o Bitbucket, o Bambu, o Git, um monte de ferramenta. O QA vai usar o... Qual é o... não, é o Bambu. Não, o Bitbucket eu acho que é do QA. Então, assim, é uma questão de saber qual o tipo de ferramenta que ele conhece. Sabe? Ele conhece realmente as ferramentas do cliente, que o cliente usa, principalmente o Gira. Então, assim, o Gira, aí o pessoal fala, Deus me livre, movimento os cards aí, só que não tem disso. A gente tem que botar a ordem na casa, senão a gente fica de babá de card, e aí a gente acaba perdendo em produtividade, perdendo nos números, porque o card fica lá parado. Então, é entender qual é o conhecimento da ferramenta dessas pessoas da sua equipe. E em que tecnologia quer melhorar, porque é legal, assim, quando tiver tempo, quando der tempo, de tentar ajudar a pessoa a melhorar no que ela quer melhorar. Porém, a gente, no primeiro momento, a gente conversa, tá tudo ótimo. Depois de 2 sprints, já os desenvolvedores e QAs não vão ter tempo para nada. Então, por isso que eu falo, eu faço sempre os workshops e dinâmicas antes do pau começar a comer. Depois que começa sprint, aí você não vai conseguir mais ter e com razão, obviamente, né? Não vai conseguir mais ter o dev, que é a hora que você quer para conversar. E também fazer uma apresentação sua. Beleza, isso daqui é clássico, então a pessoa responde isso, você responde isso, ou então o que vocês acharem que é relevante para entender. Eu acho que esses daqui são pontos bem legais. Tem hobby também, né? Porque aí você acaba conhecendo melhor a pessoa. Às vezes tem um cara lá na minha equipe agora que ele pega onda, eu pego onda de vez em quando, ele já foi lutador, eu também. Então aí tu já começa a estreitar os laços também. E aí eu chego e falo dos workshops. Aí, no meu caso, a gente usa Power BI. Então, assim, primeiro eu começo com o workshop do Gira, que é para mostrar como que funciona, assim, o basicão mesmo, para o Gira, o Trello, ou qualquer ferramenta que seja dessa de agilidade. E começo a mostrar, tipo, como é que cria um card, como é que cria uma tarefa, como é que cria um épico, uma história, um, sei lá, qualquer outra issue. Só que eu deixo claro para eles assim, isso daqui não é uma aula para vocês saberem isso. Até porque vocês só vão, no máximo, no máximo, no máximo, criar a tarefa de vocês, colocar a estimativa de horas e depois mover o card pelo Gira. Então, assim, eu falo tudo para mostrar para eles verem como é que o card chega neles, mas eu pontuo exatamente assim, cara, não precisa saber tudo disso, pelo amor de Deus, só precisa saber de tarefa, mexer na tarefa. Mexer na tarefa já está ótimo. E na movimentação de card.
E aí tem o workshop de movimentação de card, que eu sempre faço, porque é, a gente não pode ter uma história parada porque o dev esqueceu de movimentar. Aí o QA já está testando, só que o dev esqueceu. Aí depois o PO está homologando e está lá em desenvolvimento. Então, assim, isso daí vai acabando com a nossa produtividade, vai acabando com os números da squad e realmente, assim, se você tem que, no final das contas, você chegar e falar, aí entra com Power BI misturado com Gira. Os seus pontos de função, a sua produtividade são os pontos de função que você entrega em produção dividido pelo número de horas que você gasta naquela história. Cara, se começar a travancar no meio do caminho, já era. O lead time fica desse tamanho, fica cheio de horas e a ponta de função é pequenininha. Então, assim, eu sempre faço um workshop e aí eu mostro para eles, vamos supor, o pré-dev, que é a parte de tá no product backlog até pronto para desenvolvimento. Aquilo lá, deixa que o PO mexe. O PO vai se virar para mexer naquilo. Depois no desenvolvimento, em desenvolvimento, desenvolvido, isso daí é o dev. Aí depois pronto para teste, aí é o teste que puxa. Então vai levando até o PO voltar com a homologação e o TL fazer a produção e jogar aquilo no ar. Então, assim, eu gosto de dar essa ideia porque 3 dias parados são 24 horas. Então, assim, vai acabar dividindo o que você tem de sucesso e sua produtividade vai para o ralo. Team Canvas. Team Canvas oh, meu Deus, é uma dinâmica que eu faço para, primeiro, reunir o time, a gente vai saber quais são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, a gente vai saber qual é o propósito da nossa squad, a gente vai conhecer um pouco mais também a parte tanto humana quanto profissional da squad. Então, eu acho assim que é ótimo fazer isso, demora, o pessoal cansa. Eu fiz aqui numa aula, acho que foi a terceira aula, cara, a gente ficou 2 horas e a gente não terminou, sei lá, um terço para metade. Então, assim, é cansativo e tem que ser feito logo no início. Que se não fez no início, começou a desenvolver, já era um abraço, porque pegar 2 horas de cada um lá é complicado. E o mais importante desse Team Canvas aqui é que você faz todos os acordos com a sua equipe. Então, você faz o acordo de, é, ah, vai ser levantado um risco caso, e aí você já começa a mostrar para as pessoas que risco não é para bater em ninguém. Vai ser levantado um risco quando a gente tiver em dúvida ou tiver faltando alguma coisa que possa dar problema lá na frente. Beleza, a gente vai marcar o risco e vai marcar o responsável. O responsável não é para dar chibatada. É simplesmente porque é ele que tem que resolver. Então, até eu já dei outro dia para o cliente, eu falei assim, gente, isso daqui não é punição não, tá? Se tiver que contratar mais uma pessoa para a equipe, a gente levanta o risco e vai vir no meu nome. Mas não é assim, a culpa é do Luiz, entendeu? Só que tem muita gente que acha que é assim. Então, eu tenho que sempre ir com muita calma nessa hora. Mas aqui é bom para a gente fazer isso, de combinar com as pessoas do tipo, vamos chegar sempre 5 minutos antes do cliente na daily, nas cerimônias? Beleza. Estando lá, está lá e está escrito em pedra. Claro que assim, a gente pode mudar para melhor, mas não chegar e falar, não, esse dia 5 minutos vai cair. Não, não vai cair, porque a gente já combinou chegar 5 minutos antes para o cliente não chegar antes da gente e depois começar a pipocar um monte de gente da consultoria. Então, assim, a gente faz esses tipos de acordo aqui. Isso é bom para unir o time, é engraçado no início, aí depois começa a ficar mais profissional, né? Porque você começa com. Eu sempre começo assim, tudo que é dinâmica para quebrar gelo, eu chego e falo assim, pessoal, eu quero saber o nome, a cidade de onde está falando, seu papel e uma curiosidade sobre você. Aí pronto, da curiosidade eu já vejo que todo mundo aperta a cara. Fala assim, não é todo mundo que quer falar uma curiosidade. Aí eu já pego uma das minhas esdrúxulas e
já deixo todo mundo mais à vontade. Então eu chego o pessoal e falo assim, olha, quando eu era pequena, morava em Ipanema, né? Agora eu moro em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Mas, tipo assim, Ipanema é um lugar de quem tem dinheiro, só que eu ficava trabalhando de tarde à noite como flanelinha. Eu rasgava minha roupa e ficava trabalhando de flanelinha. Aí eu ganhava dinheiro, comprava doce. Cara, se o Scrum Master chega e já solta uma pérola dessa, o pessoal fica mais tranquilo. Entendeu? Já fala assim, cara, qualquer coisa que eu for falar não vai chegar a esse ponto. E tem pessoas que falam, olha, minha curiosidade é que eu faço luta. Sei lá, a gente, nessa equipe que eu tô agora, dava para montar uma orquestra sinfônica, porque tem flautista, tem pessoa que toca violão, é, eu já toquei guitarra, o outro toca bateria. Eu falei, cara, dá para criar uma orquestra. E aí você começa a conhecer o pessoal da sua equipe e também começa a entender, cara, no que ele é bom, pô, no que ele tem que melhorar, tipo análise SWOT. Aí é a mesma coisa, quando fica tudo lindo até o que eu preciso melhorar. Aí as pessoas já retraem de novo. Aí eu chego e falo assim, ó, galera, eu sou ansioso pra caramba. Inclusive, eu quero que vocês me avisem que se eu sair atropelando, vocês me puxem e me parem. Aí pronto, aí já começa a brotar papelzinho, ansioso, 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 ansioso. Todo mundo é ansioso. Então, assim, é bem legal isso daí e dá para você entender, fazer um mapa da sua equipe e também você fazer esses acordos, porque depois, cara, para fazer acordo com o bicho pegando é complicado para caramba. E também faço a dinâmica de papéis e responsabilidades, que é aquele, você tem um quadrado, tem vários quadrados, aí tem Scrum Master, Dev, tal, tal, tal. É aqui, Scrum Master, Dev, tal, tal, tal. Então as pessoas chegam e falam assim, o que elas acham que o Scrum Master faz? Aí começa a falar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Aí teve uma vez que eu estava numa equipe que falou, o Scrum Master escreve história. Eu falei, bom, que bom que essa pessoa falou isso, porque agora eu vou mostrar para ela que não é isso que acontece. Então ela já estava com outra visão do Scrum Master, tá misturando já com o PO, entendeu? Então assim, é maneiro porque é uma dinâmica onde você fala assim, ó, pessoal, o que que o Scrum Master faz? Aí começa todo mundo a colocar post-it. Aí depois, Scrum Master, bota aí os post-its e explica o que que você faz. Então começa, quando você vê que assim, um dev, vamos supor, chutando um dev, acha que o Scrum Master escreve história, e o Scrum Master vai lá e fala assim, não, não escreve história, quem escreve é o PO, cara, fica muito mais na cabeça da galera. Aposto que a equipe inteira não vai esquecer isso, nem de brincadeira. Então, assim, esse papéis e responsabilidades é muito legal porque, sim, às vezes a pessoa não sabe o que ela tem que fazer por inteiro. Vamos supor, se você pega um PO que é do cliente e ele não é um cara treinado, não é um agilista, cara, se você chegar para ele e falar assim, olha, você tem que escrever critério de aceite. Hã? Aí pronto, aí ferrou, né? Aí você tem que parar, explicar tudo direitinho. Que assim, óbvio, normalmente o PO era para saber disso, mas tem de tudo. Tem de tudo nessa vida. Então, às vezes, não sabe. Às vezes o dev acha que só tem que ficar codando. Eu falo, não, você é responsável pela sua história, pelas suas tarefas no Gira. Então você vai ter que mexer nisso, nisso e aquilo. Então, às vezes, a pessoa realmente não sabe. E até assim, no caso do Scrum é mais fácil de não saber, né? A pessoa não está adaptada com tudo isso que a gente sabe. Mas aí a gente vai estar lá exatamente para isso, para dar uma ajuda, para dar o help para a galera. Aí depois eu faço uma integração, entendeu? Com a equipe, que já não é mais uma coisa, não é de trabalho, não é para saber nada da pessoa, simplesmente assim, abre, faz um quebra-gelo só para a galera ficar de boa. Teve um quebra-gelo que eu fiz que foi muito engraçado, mas isso eu fiz na retrospectiva. Cara, a primeira retrospectiva da equipe, eu botei, não sei se vocês conhecem, tem um vídeo que é o cara a banda Slipknot no Rock in Rio cantando a música do Naldo. Eles botaram a música, o Naldo cantando e o outro cara, porra, cantando igualzinho a parada. E assim, todo mundo começou a rir, a zoar e tal, aí já ficou tudo mais leve, mais tranquilo. E depois um papo aberto, do tipo, pô, e aí, o que vocês vão fazer fim de semana? Pronto.
para a gente ver que, assim, tem a parte do um a um, tem a parte da equipe toda, que tem a parte pessoal e tem a parte profissional, e tem também o happy hour, que pode fazer para a galera falar de qualquer coisa. Então, assim, é um papo mais aberto e começa a criar confiança, porque você começa a ser mais você, entendeu? Você não é mais o profissional, você não é a pessoa que está fazendo uma dinâmica profissional. Eu sou o Luiz e eu tô aqui para falar besteira, então que se dane, vida que segue. Então, assim, é muito maneiro. E também o que eu faço, que até falta botar aqui, eu sempre crio um grupo de WhatsApp com a minha equipe, mas é um grupo que é só para falar besteira. É para mandar meme, é para mostrar onde que foi para praia no fim de semana, sabe? É uma coisa mais pessoal assim, mais divertida. E isso daí eu aprendi com um PO do meu cliente, do meu antigo projeto, que eu nunca tinha visto assim, mas o PO chegou e botou lá, e o PO do cliente botou, ó, galera, aqui é só para falar besteira. Ninguém fala de trabalho, é proibido. Aí eu achei do caramba, porque assim, volta e meia, eu continuei no grupo, eu saí da equipe lá para vir para essa que eu tô e continuei no grupo. E de vez em quando ele lembra de mim e fala alguma coisa, entendeu? Então, assim, é muito legal para você ter esse laço com as pessoas, né? E aí o stakeholder também. Aí já é aquela galera que manda e desmanda. É legal ver até, como eu falei, até onde você pode ir e E saber também a expectativa do projeto, o perfil, ver se tem um roadmap, porque normalmente o pessoal mais de lá de negócio tem um roadmap, normalmente, mas nem sempre. E aí também aí eu falo, cara, a gente tem que saber quais são as ferramentas que o cliente utiliza. Então, de gerenciador de história, de tarefa, tem o Gira, Asana, Trello. Eu botei esses dois que são os que eu mais gosto e eu tô já há 4 anos utilizando o Gira. Cara, e o Gira, cara, depois você aprende a fazer filtro, cara, você não se perde mais no projeto nem querendo. Você faz um dashboard que você vai ver todo dia, você vai, porra, abrir o notebook e vai olhar. Isso eu faço hoje. O RTE lá da equipe, ele criou um dashboard para nossa SOS, que é aquela Scrum of Scrums do Safe. E, cara, é a parada mais maneira que eu já vi. Eu abro o computador de manhã, eu vejo e falo assim, cara, minha equipe tá assim, o projeto tá assim, acabou. E é assim, rapidinho, sabe? Porque antes de fazer o dashboard, a parte técnica, ele estudou o que ele queria de cada, o que o cliente queria de cada e o que queria fazer nesse relatório. Então, é um relatório super enxuto, mas é para resolver os problemas que a gente tem. Coloquei aqui dias de luta, mas eu também acabou que eu já, já falei um pouco sobre isso. Do PO que não sabe Scrum. Se você trabalhar numa empresa que o PO seja o cliente, às vezes ele não é PO, então assim, tem que ir com muita calma nessa hora. E o TL que não sabe as respostas, então você fica à mercê de, sei lá, do que você quiser, porque se o TL não tem resposta, imagina a gente. A questão do sem escopo aqui que eu falo é que assim, quando você chega numa, vamos supor, isso eu aprendi também, foi no projeto passado que eu aprendi assim na raça com o meu coordenador. Tipo assim, você chega, tá sem escopo. Tá sem escopo, o pessoal sabe que, sei lá, que tem que fazer um formulário, mas não tem ideia do que tem no formulário, não tem ideia da cor, não tem ideia para onde vai, para que serve. Aí, no caso, você como consultoria, no meu caso, consultoria, mas eu acho que em qualquer cliente eu também faria isso, começar a trabalhar fazendo proposição de soluções para o refinamento do cliente andar. Então, assim, como que a gente pode ajudar o cliente e workshops que a gente pode dar para o cliente. Então, assim, tiveram, né, vários projetos que eu trabalhei que, se não fosse a gente como consultoria agindo assim, já não ia andar nada.
A gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, até que uma hora pega no tranco e aí o pessoal começa a trabalhar junto. Aí esse daqui é gigantesco, mas é a proposta de Lean Inception. Se você não tem nada, se o cliente não tem nada para te passar, você vai criar uma Lean Inception. Então, aí isso daqui tem tudo no YouTube, é aquele livro do Paulo Caroli. Então, você tem a visão do produto, que não é, faz, não faz. Então, você começa a botar o cliente, assim, pensando no produto. Se ele não está pensando, não tem escopo e está perdido, a gente começa a botar ele para pensar, para a gente juntar o que a gente quer. Então, vai, persona, para quem que a gente vai fazer isso? É para uma área, para o cliente? Jornada do usuário, vamos desenhar a jornada do usuário. E isso tudo aqui é feito pelo livro do Caroli, que ele que inventou, em uma semana. É de manhã de tarde, até sexta-feira de manhã de tarde. Porém, é aquela coisa também dos workshops. Tem que fazer assim, a toque de caixa rapidinho, porque senão o pessoal se embanana todo. E vou te falar, juntar uma equipe mais o cliente a semana inteira é praticamente possível. Então, assim, vai ter gente que vai entrar, depois vai sair, depois vai entrar no outro dia, tal, tal, tal. Então, a ideia, assim, é entender o que tem que fazer e saber quem é que vai validar. E aí o cliente valida, não é a gente. Entendeu? A gente ajuda, dá uma ajuda para o cliente, mas a gente fala assim, ó, a criança não é minha, não. A gente fez, vocês dão um ok. É isso que vocês querem? É isso. Então, pronto. Porque senão, qualquer probleminha que der, a gente toma lascada. Refinamento da arquitetura. Isso também é uma coisa que eu sempre passo, é chegar a uma arquitetura gigantesca que o pessoal fica dias, semanas e semanas debatendo essa arquitetura e não chega em lugar nenhum. E ela só cresce. Na verdade, não é nem que não chega em lugar nenhum, ela simplesmente ela vai crescendo, 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 crescendo. Aí você vê um errinho nesse negocinho aqui, crescendo, crescendo, crescendo. E aí uma quebra que eu falei, eu botei aqui quebra didática, mas é só para introduzir o que eu faço. Cara, tem hora que eu chego lá e eu falo assim, pessoal, bora pensar em funcionalidade, vamos pensar em app, para a gente já começar a juntar com o PO para fazer as histórias, quebrar a história. Pelo amor de Deus, né? Porque senão fica naquele diagrama e a vida não segue. Então, assim, é de chegar. Eu fiz isso até nesse projeto agora, que estava muito assim, cada um falando de uma coisa e ninguém se entendendo, o diagrama só crescia. Eu falei, pessoal, vamos pensar nas funcionalidades que a gente precisa, que a gente tem? Ah, legal, vamos sim. Aí você dá tipo uma pausa e fala assim, gente, vocês estão viajando, né? Não era nem para estar aqui falando tudo isso. De repente, as suas áreas podiam estar debatendo isso, mas aí o SM é aquele cara que junta e fala assim, galera, bora fazer assim. Aí eu sempre aquela coisa de Scrum Master que eu falo que a gente tem uma coisa muito boa do nosso lado, que a gente só sugere. E tipo assim, o bicho está pegando a porrada comendo e você só sugere. Você sugere. Até o ponto que se o cara não entender, documenta, passa para o teu líder. Cara, é assim que eu trabalho. Eu não me estresso. Hoje eu quase me estressei, mas eu não me estresso normalmente com o cliente. Não me estresso normalmente com ninguém. Mas assim, é aquela coisa, você vai, você fala uma vez, você vai, você fala a segunda, não deu, aí você escala pro chefe. Porque o que vai acontecer? Vamos supor que a gente faça uma Lean Inception com o cliente, a gente saia com tudo perfeitinho, que a gente acha que está perfeito, que todo mundo fez junto, aí o cliente fala, não vou assinar isso não. Aí você não vai chegar e vai falar, beleza, então tchau. Não vai. Aí o que você vai fazer? Vai chegar, olha, mas a gente fez isso, tal, a gente propôs como consultoria, porém, a gente não pode se responsabilizar pelo projeto de vocês, pelo produto de vocês. Ah, não quero nem saber. Aí vou para o líder e falo assim, ó, tá aqui, aconteceu isso, 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 beijinho. Aí quando o líder se mete, aí você vê que tudo já melhora. Entendeu? Coisa de você ter uma equipe, ter um cliente que é super, vamos dizer assim, super reativo. Aí você pede uma coisa para ele, ele vai fazer uma semana depois. Aí, no caso, a gente pede uma coisa para ele, no mesmo dia eu boto um bloco. Cara, no mesmo dia aparece.
Então, assim, é aquela linha tênue entre você ter um poder, entre aspas, mas você está com a mira na cabeça o dia inteiro. Então, assim, você pode chegar, pode dar bloco, você pode chegar, pode botar um risco. Se o cliente achar que risco é punição, bloco também, o cara vai na tua cabeça. Entendeu? Ah, mas vamos supor, o dev não terminou a tempo. Mira na cabeça do SM. Entendeu? Então não tem muito isso. Então, assim, como eu vejo que é um caminho do tipo, já tá ferrado mesmo, o Scrum Master tá no meio do tiro, aí eu falar, relaxa, bicho. Chego lá, vou sugerir. Sugerir, não quis. Sugerir de novo, não quis, beleza. Fala com o meu líder e meu líder vai falar. Ou ele vai escalar, ou ele vai falar, então dane-se mesmo, né? Deixa aí, só vai lá, documenta, mais tarde a gente vê. Mas é muito importante isso, eu aprendi muito na CAP, que assim, os líderes eles são super unidos, né? Com a equipe, comigo. Então, assim, eles não te deixam sozinho. Então, a ideia é essa, cara. É tipo assim, a primeira coisa que eu ouvi nessa nova equipe do meu líder foi: Luiz, não quero embate com ninguém. Você está sentindo que vai começar um embate? Você cala a boca, vem falar comigo e aí deixa que eu resolvo. Cara, isso daí dá uma tranquilidade muito boa. Só não pode abusar também, né? Que aí tem gente que abusa, né? Que achar que é o poderoso e vai sair chamando a atenção de todo mundo. E aí aqui eu coloquei algumas perguntas que são interessantes para a entrevista, que é: você já lidou com resistência à adoção do Scrum? Como você superou isso? Então, tem muito disso que eu falei. Então, assim, hoje em dia, eu falaria o seguinte, porque, assim, já trabalhei com quase todas as equipes têm resistência ao Scrum. Não que eles não vão falar assim, não vou fazer, porque a empresa está mandando ele fazer, ele vai ter que fazer. Mas, assim, tipo, e a movimentação de carne? Putz, isso é chato pra caramba, cara, é uma responsabilidade para mim. Pô, marcar o worklog, as horas que foram trabalhadas, pô, eu fico às vezes que nem babá atrás das pessoas, falando, cara, tem que marcar a hora, tem que marcar a hora. Aí chega e fala assim, tem que marcar a hora, senão você não recebe. Aí todo mundo marca. Então, assim, tem várias maneiras que você pode ver, até que eu falei já aqui. É do tipo, pô, teve resistência porque, vamos supor, o tech lead achava que criar um risco e criar um bloco era uma questão de punição. Porra, beleza. Tá, e aí, o que que você faria? O que que você fez? Eu simplesmente parei para conversar com eles e tentei explicar. Beleza, expliquei uma vez, expliquei a segunda. Até que uma hora a pessoa foi lá e mandou no meio da reunião que abriu um bloco para mim. Tipo assim, tô punindo o Scrum Master. Aí eu falei, não, agora vamos partir para seriedade. Entendeu? Porque assim, eu gosto sempre de trabalhar com muita tranquilidade, muita alegria, mas, cara, eu tô aprendendo a virar uma pessoa seca também. Entendeu? Porque a gente tem que ser, porque senão a gente perde a moral. E no mais, e outra coisa, é tipo chegar e falar assim: porque, sei lá, o Dev falou que não vai ficar marcando hora, não sei o quê. Cara, primeiro, tudo questão de conversa. Segundo, ou você escala também. Porque, assim, tem umas paradas assim de que o Scrum Master fica de babá, que eu já chego logo com o meu coordenador. Eu falo assim, cara, não vou ficar nesse papel de babá, não, na boa, toma aí para você. Porque aí o coordenador já vai lá dar uma lascada e pronto. Porque senão a gente fica perdendo muito tempo com marcação de horas, vamos supor. Entendeu? Como você implementa Scrum em um time que nunca trabalhou com a metodologia antes? Então, eu mostrei alguns workshops e algumas dinâmicas que podem ser feitas para explicar, não o Scrum, né? Porque eu não coloquei nenhuma aqui, porque eu já entro, o pessoal já sabe que tem que usar Scrum. Mas também tudo é uma questão de fazer um workshop. Vamos supor, no caso do Safe, tem o RTE. O RTE é bem parecido com o Agile Coach, com mais coisas de negócio. Então, você pode chamar o RTE para ele vir dar uma aula para a sua equipe, se você não souber ou não gostar da aula também, não é todo mundo que é obrigado a dar aula.
Eu, por exemplo, eu nunca gostei de dar aula, nunca gostei de falar em público, nunca gostei de falar no Zoom nem nada. E eu sou um cara que eu não consigo chegar e falar assim, se eu for explicar Scrum para vocês, vai ser da forma que eu vejo. É tipo isso daqui. Isso tudo que eu estou falando, eu não vou ligar para conceito, eu não vou seguir regra nenhuma, eu vou sair falando e vida que segue. E vou passar o que eu quero passar. Então, assim, nem todo mundo sabe dar aula ou quer dar aula. Pode descrever uma situação onde o Scrum não está funcionando, que você fez para corrigir. Cara, tem muito projeto que o pessoal quer usar agilidade porque quer, mas o negócio é cascata. A gente aprende desde o início, quando tem, cara, vê o Scrum pela primeira vez, que é tudo entrega de valor. Então, ao final de uma sprint, você tem que entregar histórias que são entregas de valor. No caso, já teve produto que eu trabalhei que a entrega de valor seria na última sprint, porque nada junto, nada separado, né, os bloquinhos separados funcionavam. Então, no caso, isso para mim, eu falaria assim, pô, vamos usar a cascata e vida que segue. Vai lá, pega o project, faz toda o início de dependência, blá, 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 e lá no final entrega, entendeu? Porque não vai adiantar nada entregar a primeira sprint, porque a primeira sprint não acontece nada, você só vai mostrar que ela funciona o negócio, lá aparece o código que você quer. Então, assim, tem vezes que o pessoal força e aí usa o cascata com ágil dentro rodando. Então, às vezes, confunde pra caramba. E aí, qual foi o maior desafio que você enfrentou como Scrum Master e como você lidou com ele? Cara, por mim, eu respondo. Eu já trabalhei numa squad que um ser humano, e não deve ser muito ser humano, cara, por eu ensinar, eu ser o Scrum Master, estar ensinando Scrum, a pessoa tentou me demitir 3 vezes. A pessoa chegou na retro e botou assim: o Scrum Master não sabe nada do projeto, ele não tinha que estar aqui, ele tem que ser demitido. E eu tento que ler isso. Aí eu falo assim, cara, Scrum Master tem que ter resiliência a rodo, não é pouca não. Porque você está ajudando, você está lá ensinando a pessoa, você está salvando a pessoa de tomar um esporro lá do chefe, e a pessoa ainda acha que você está contra ela e ainda te ferra depois. Então, assim, é óbvio que assim, hoje eu tô com um coração maldito aqui que o dia foi de porrada pura. Mas não é sempre assim também, né? Tem ótimas partes. E aí a última coisa que eu ia falar, que é a minha característica muito de Scrum Master, é que, cara, eu amo confusão. Eu não consigo viver sem algo estar. Não é nem confusão, mas eu não consigo viver sem algo não estar acontecendo. Então, eu sempre começava assim, eu começava um projeto, aí começava aquela batida, 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 de repente ficava tranquilo, estava tudo certo, eu falava, ai, que saco, cara. Eu sei que isso é uma falha minha, porque eu comecei a trabalhar também, me forçar a falar assim, gente, pô, tem a hora que é bom, que é tranquilo o negócio, você vai ficar horas sem fazer alguma coisa, mas beleza. E eu falo que eu sou, não sei se vocês acreditam em signo, eu também não acredito, mas eu falo que eu sou do signo de Áries, não que eu não acredite, mas eu sou do, senão eu não estaria falando isso. Mas eu sou do signo de Áries e, cara, a Ariana adora confusão. Adora confusão. Ainda mais quando a confusão não tem a ver com ele e ele vai chegar lá no meio, vai olhar um, olhar o outro, apaziguar a galera e aí vai sair como herói. Aí, para mim, isso é um Scrum Master também. Tem essa parte de você entrar. Tem muita gente, cara, que fica assim. Peraí. Opa, deixa eu puxar para cá essa tela. Tem muita gente que fala assim, que tem medo, sabe? Eu acho normal, eu sou de ser humano. Chegar assim, te botar. Vamos supor que você trabalhe para o Itaú. Aí, cara, você vai ter que entrar numa sala que vai estar o diretor do Itaú e o superintendente e você está lá mediando alguma coisa. Eu falo assim, cara, para mim é a coisa mais fantástica que tem. Porque a culpa não é minha. Eles podem se matar, falar o que eles quiserem. Eu vou sugerir uma vez, vou sugerir a segunda. Se eles não aceitarem, eu não vou enfiar a goela abaixo. Então pronto, beleza. É isso aí. Tamo junto, sabe? Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa muito minha, sabe?
mas quando a equipe está cansada, está assim, cara, tá dando muita encheção de saco, tal, 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 é a hora que eu me levanto e eu fico assim, porra, beleza. Agora eu vou pegar as pessoas que estão criando confusão, também estão com energia baixa, a minha está lá no alto, então vamos resolver isso da maneira correta. Então, assim, é uma das partes também do Scrum Master que eu amo essa confusão toda. E tá no meio disso, para mim, é tipo assim, é não ter tédio. Porque eu sou muito assim, cara. Se eu começar a fazer alguma coisa e começar. Tipo assim, teve 2 meses atrás, eu comecei a programar com automação. Aí eu falei assim: vou fazer isso daí porque eu vou criar é, um robô que vai mandar via WhatsApp, depois vai criar um Excel, que depois vai mandar não sei o quê, não sei o que lá para onde, que vai integrar com não sei o quê. Porra, vambora. Eu tava animadão, animadão, animadão. Deu 2 dias eu fiz essa porcaria. Aí pra mim assim, acabou, murchou. Aí eu falei, não, cara, de novo. Aí eu falei, cara, o Scrum Master, o Scrum, esse papel que eu tenho, cara, eu amo isso, cara, eu amo isso. E eu amo sim por conta da confusão, porque tá sempre alguma coisa acontecendo e você vai aprendendo diariamente. Beleza? Alguém quer falar algo? Quer levantar alguma questão? Cara, isso aí que você trouxe agora é uma coisa que eu não suportava e não gostava era de conflito. Depois que eu Aham, comecei a vivenciar o cenário ágil, eu enxergo que o conflito ele é muito bem-vindo, porque o que a uhum, gente vivencia no mundo real é incrível. Traz um aprendizado, um norteamento impressionante. Isso aí a gente consegue impulsionar mais uma colaboração, mais uma comunicação, mais uma aham, proatividade. Eu costumo mesmo dizer até para pessoas assim que estão ali no dia a dia comigo, se eu não sei lidar com pessoas, não sei gerenciar conflitos, eu não vou conseguir alcançar um protagonismo. Para eu ser aham, protagonista, eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim. Só que aí também eu tenho que ter um limite. Então eu gosto muito de trazer o quê? Que as pessoas elas sejam orientadas à tomada de decisões estratégicas, de compartilhar e aham, descentralizar. Eu também o SM ele não pode absorver tudo isso nas costas sozinho. Então, porque se ele for fazer tudo isso só, é aquele ponto, né? Eu não estou criando marmões de 25, 30 anos, não. Eu vou ali ensinar, eu vou orientar, eu vou apoiar, eu vou poder direcionar e fazer o melhor caminho possível. Tem pessoas que elas têm maior dificuldade de trazer, de falar em público, porque é tímido ou por alguma outra razão, é muito consciente e é válido isso. Eu costumo também trazer isso porque eu já estive nesse lado, eu tinha problema de falar em público. aham, Eu também tinha muito problema de timidez. Mas assim, depois que eu comecei acho que uns 8 anos, eu fiz um treinamento de oratória, as coisas começaram a evoluir daí. Porque quando eu fiz aham, isso, comecei a ter uma construção que eu nunca tive. E aí, quando hoje eu atuo como analista de dados, mas trabalho em um time ágil aqui na Cefaz aham, Pernambuco. Então, assim, como eu tenho um Scrum Master, tenho uma amizade com bastante pessoas lá, eu comecei a criar esse gosto, o quê? Mais de 2 anos, tirando certificações, fazendo treinamentos, e o maior privilégio para poder consagrar isso aí está sendo atuar em um projeto voluntário. Inclusive, tem duas colegas aqui aham. que trabalham comigo nas equipes, a Mirella e a Vocês estão Juliana. Então, no assim, Pipoca? sim, a Tá. Mirella trabalha comigo em uma Ô, squad Fernando, e rapidinho, só um segundo que eu vou ao banheiro aqui. Um a minutinho. Joé. Vai pagar a conta de luz esse mês, né, garoto?
Opa, voltei. Fala aí, fala aí. Quem que é do Pipoca? Retomando o raciocínio, eu atuo num projeto voluntário e, assim, trabalho com a Mirella em um squad, trabalho com a Juliana, que também está aqui presente em outro time também. Então, assim, aprendo bastante em ambos os times. Então, se você for somar aí, são 20 personalidades distintas em média. Então, você lidar com pessoas, mesmo no projeto voluntário, e, assim, a gente vivencia um pouco dessa vida real, também aqui no voluntário. Então, quando a gente começa a encarar com seriedade e a gente vê que muito que a gente executa ali no nosso dia a dia, nas reuniões que a gente tem, impedimentos que surgem, pessoas que elas não estão conseguindo se adequar à cultura ágil, estão tendo dificuldade com a estrutura do Scrum. Então, a gente, quando começa a olhar para a vida real, é o que a gente passa também nas empresas. E aí a gente consegue Aham, consolidar e trazer os dois universos. E o que eu muito trago, o fato de eu atuar como desenvolvedor em um time ágil, que de fato é o meu trabalho, e atuando como um agilista em um projeto de simulação, isso aí está favorecendo bastante pô, para maneiríssimo. poder estar nos dois mundos e entender um pouco mais que é assim, eles estão ligados, mas cada um tem as suas atribuições e os seus limites. E isso faz com que eu consiga, o que eu faço no voluntário, eu consigo levar também para a vida real. Apoio, tem momentos que eu atuo como co-facilitador, apoiando os Scrum Master que a gente tem no time. Consigo também executar algumas dinâmicas que envolvem métodos do Management 3.0, então a gente gosta também de fazer, Aham, trago a visão de ver até onde vai, por exemplo, executar o Delegation Poker, então isso aí traz uma visão bastante, assim, mais estratégica para o time ver até onde vai tomar decisões. Roda ágil, recentemente a gente aplicou também no time lá presencial, então isso aí faz com que a gente tenha essa percepção para medir o nível de maturidade da equipe. E isso a gente consegue trazer. Às vezes eu me junto com as meninas, a gente tem uma ideia para trazer no voluntário também, porque tem pessoas que estão ali aprendendo. Nós também estamos aprendendo. E se a gente não chamar essa aham. responsabilidade, nada flui, não. E é assim, as pessoas esperam do Scrum Master isso, sabe? De todo mundo quer ser autogerenciável, né? Mas assim, do Scrum Master, eles esperam muito a liderança. Porque, pelo menos assim, nos clientes que eu trabalhei, não é aquele Scrum Master que está no Scrum Guide, entendeu? É um Scrum Master potencializado a décima potência, porque isso eu estou falando assim, não de ser melhor ou pior, mas de você ter muito mais trabalho do que um Scrum Master do Scrum, sabe? Em si. Então você tem alta ou outras grandes atividades, sabe? E para mim, assim, o mais difícil é que você tem que estar com o olho em tudo que é canto. Então, assim, se um profissional não estiver colocando o ponto de função certo na hora certa no board, vai dar disfunção. Se o PO não arrastar o card, não fizer isso, não arrastar lá no outro, no velho stream board, o épico, a filtro e tal, meu irmão, você fica assim, você tem que jogar em todas, cara. Entendeu? Você tem que jogar em todas, você tem que saber. Tipo, uma coisa também que eu aprendi, que esse time agora tá muito legal, é que assim, eu não sou um cara técnico, eu não sou um cara que vejo aquele diagrama e acho aquilo normal. Eu acho que aquilo lá é coisa de maluco. É coisa de doido quem faz aquilo. Quem faz aquilo é muito cabeça. E aí o meu time se juntou, me chamaram e me deram uma aula, fizeram um diagrama bem mais resumido e me deram uma aula porque eles estavam vendo que o cliente estava querendo que o Scrum Master soubesse tudo técnico. Ele falou, cara, com isso aqui você pode arrebentar e falar sobre o projeto todo. Eu falei, beleza. Eu já sabia falar sobre o projeto, porém eu não tinha aquela visualização que eles me mostraram, de onde vai para o banco, para o MongoDB, o que é um microserviço, o que é uma lib. E também eles chegaram e falaram assim, cara, a gente vai fazer a API Planning. Então você, cara, pega um Excel.
escreve todas as features, todas as histórias, todas as tarefas, o tempo que a gente já gastou em cada tarefa, já faz um nível de complexidade de cada tarefa. Cara, porque aí se você chegar assim, por isso que eu falo que o Scrum Master é outra coisa, assim, ele tem um lance do Scrum, mas quando você vai para a guerra, cara, se de repente o cara lá chega e fala, peraí, só um minutinho.